Abra sua Bíblia no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Grande e eterno Deus, nos encurvamos diante da tua soberania, na certeza de que tu tens o melhor para nós, que o que tu queres, o que tu decretas, é o melhor para todos nós. E nesta noite, ao falarmos na conclusão do mês de maio, o mês da família, falarmos desta célula máter da sociedade, nós precisamos que o Criador, aquele que instituiu a família como solução para a solidão e para outros problemas existenciais de Adão, nós precisamos que este Senhor fale com profundidade ao coração dos teus filhos e das tuas filhas que estão sedentos e famintos pelo pão do céu. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que saia da boca de Deus. Então, Senhor, fala com profundidade, tira todo o bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração, que todos, nesse instante, possam ser alvos do mover do Espírito Santo para entender e atender à tua palavra em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Para não dizer que não falamos da família, nós falamos sempre da família, mas não naquele estilo litúrgico do mês de maio. Exatamente nesse tempo, a família ficou realmente o foco das atenções, mas no sentido mais prático do que no sentido do discurso, do verso, da prosa. Então, neste último instante, quis o Espírito Santo que nós trouxéssemos essa palavra, até porque o mundo está num caos. Caos social, caos existencial. Os acontecimentos dos Estados Unidos, lá no estado de Illinois, mostram que realmente a solução oferecida por Deus, ao invés de ser uma ferramenta, tem sido uma arma contra a sociedade. Por quê? Nós sabemos que todo aquele que nasce numa verdadeira família, que cresce numa verdadeira família, respeita o seu superior, respeita o seu próximo, o seu igual, e respeita até aqueles que, por desventura, em algum instante, possam estar numa condição de inferioridade. Na família nós aprendemos isso. Então nós vamos ver o que está acontecendo, as barbaridades que aconteceu neste dia na capital de São Paulo, com pessoas destruindo patrimônio público, com pessoas provocando prejuízos enormes que, ao final de tudo, vai recair na conta da própria população. E isso tudo é problema que tem origem lá na célula máter da sociedade. Mas hoje nós vamos trabalhar essa questão da solução e que ela
em algum momento, passou a ser entendida como algo que desatende algumas expectativas, principalmente daqueles que não entendem o que Deus planejou para o ser humano. Então, nós temos aqui, no Salmo 128, exatamente um quadro da solução. Deus cria o homem e o faz à sua imagem, conforme a sua semelhança. E ele passou a ser o dominador do paraíso, do Éden. Mas nesse domínio, ele estava sozinho. Deus, ao final de cada uma das etapas, nos dias da criação, ele foi fazendo uma avaliação e vendo que cada etapa concluída estava boa. E viu Deus que era bom. Mas, no sexto dia, Deus conclui que algo não estava bom. Não é bom que o homem esteja só. Então, e na descrição, certamente na inspiração que o Espírito Santo deu para Moisés, se diz o seguinte, ou ele declarou, para todos os animais havia companhia, mas para o homem não havia companhia. Então, olha Deus para o homem e o vê com uma sustentação parcial. Faltava algo. Ele era sustentado pelo bipé, biopsico. E um bipé, se fosse o caso desse pedestal, ele faria com que, ou ele deixaria com que esse microfone caísse ao chão, fosse até alvo de alguma avaria. Porém, na realidade, existe uma sustentação com um tripé. Deus completa a sustentação existencial do ser humano da seguinte maneira: ele era um ser biopsico e passou a ser um ser biopsico-social. E aí Deus olhou e diz que isso estava muito bom. Então, aí é que vem exatamente a questão existencial que é colocada no Salmo 68, no seu verso 6. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra fértil. Que coisa maravilhosa! Até na questão simplesmente do instinto, sobre o qual nós iremos falar daqui a pouco, que é um dos 3 instintos básicos do ser humano, que é a sociabilidade. Mas a questão da solidão, nós conversamos há alguns dias atrás numa mensagem, numa outra igreja, ou seja, na igreja de Vila Maria, falando exatamente sobre a solução para a solidão, a partir do Salmo 128. E nós começamos a falar da seguinte maneira, uma constatação científica. A solidão mata tanto quanto o vício do tabagismo, na ordem de 15 cigarros por dia.
A solidão mata. E se o Criador diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea, e a partir dessa adjutora a família irá crescer, e aí essa família vai gerar outras famílias, e a sociedade humana vai sendo abençoada a partir de uma célula mãe. Célula máter da sociedade é a família. E quando a gente vai fazer um diagnóstico biológico, a gente vê que os problemas começam nas células. Então, a sociedade hoje, ela está como está, a sociedade humana está como está, exatamente porque a célula máter da sociedade está doente. Deus quer curar. E veja que a primeira questão apresentada no ser humano é a solidão. Então, eu disse, talvez você tenha ficado espantado, que a solidão mata tanto quanto o tabagismo, da ordem de 15 cigarros ao dia, quase um maço. Então, é triste a gente entender, principalmente na condição de estudiosos da psicologia, como é o nosso caso, que solidão é uma condição existencial. Não é uma condição física, geográfica. Não. Então, e aí nós vamos ver que o inimigo, sabendo que o homem em família, sabendo que o princípio da concordância começa a partir da segunda pessoa, quando duas pessoas concordarem na terra com alguma coisa, isso será feito pelo Pai Celestial, o inimigo começa a complicar. Então, o sábio diz que é melhor viver num canto de umas águas furtadas do que numa casa ampla e confortável como uma mulher reixosa. E é exatamente esse o grande problema. Na década passada, o tipo de família, e continua na mesma estatística, o tipo de família que mais cresceu foi a família unipessoal. Ou seja, o IBGE considera uma família alguém que mora num flat, alguém que mora numa kitnet, sozinho, e ali está colocada como família unipessoal. Esse tipo de família foi o que mais cresceu. Qual é o problema? Exatamente a questão da interposição dos inimigos. Queridos, quando existe problema relacional, não tem a menor dúvida, existe uma interposição do ladrão. O ladrão só vem a matar, a roubar, a destruir. E quando duas pessoas, quem estudou comunicação sabe disso, quando começa a haver ruídos na comunicação, quando eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, quando eu tenho uma intenção, a pessoa entende essa intenção de uma maneira totalmente equivocada, realmente está havendo uma interposição. E é para isso que o Espírito Santo está nos desafiando nessa noite. Que nós acordemos para isso tudo. É bem possível que isso esteja acontecendo na sua casa. Se eu falo Jesus e você entende Genésio, espera aí, tem coisa errada. Algo está acontecendo. Isso eu estou falando
aqui, na minha terminologia mais profunda, dentro dessa tribuna, mas dentro do diálogo, daquilo que deveriam ser ternos afetos, um relacionamento coloquial dentro das casas. De repente, essa relação fica conturbada. Ora, o diálogo veio para ser solução. De repente, já não existe diálogo, existe monólogo. E daqui a pouco nem monólogo existe mais. Já existe silêncio. Já existe aquilo que o Satanás inventou, ficar de mal. Então, a cura para isso é deixar o Criador entrar de novo na casa, entrar na relação e restabelecer. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. O equilíbrio racional, ele acontece, ele existe quando nós vivemos em família. Então, existem 3 pilares dentro de uma família que precisam ser cuidados. O primeiro, o pertencimento. O segundo, o equilíbrio entre direitos e deveres. O terceiro, hierarquia. Então, vocês estão vendo que o que se propõe por aí, todos esses movimentos loucos do ladrão, realmente, essa liberalidade, essas afrontas ao Criador da família, propondo tipos de família diferentes. Eu vou para a nossa própria Constituição e vejo que a Constituição brasileira reconhece a família formada por pai, mãe e filho. É essa a formação. Agora, vejam, para curar, nós que trabalhamos na terapia, inclusive, precisamos, muitas vezes, adotar a questão do restabelecimento dos papéis, mesmo sendo com essa formação prevista na própria Constituição brasileira. Pai, mãe e filho. Imagine se esta formação for diferente. A questão hétero, a questão do diferente que se completa, a questão do complemento, a questão complementar. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. E aí, a partir de uma costela, e como já dissemos muitas vezes, não de um osso da cabeça, para não ser superior, nem do osso do pé para ser pisada, mas de uma costela para ficar ao lado, para entender verdadeiramente o que é submissão. Submissão não é ser inferiorizado ou ser inferiorizada. Submissão é estar debaixo da mesma missão. E aí, a partir de uma costela, Deus faz a solução existencial. Está ali fazendo realmente do homem um ser que se realizaria em família. Esta é o osso dos meus ossos. Eu digo sempre que Adão fala com um sorriso até o canto da orelha. Esta é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa,
porquanto do varão foi tomada. Quando nós entendemos que o homem consegue isso tudo, nós entendemos que ele vai ter uma vida normal. Ora, o homem tem 3 instintos básicos: autopreservação, acasalamento e sociabilidade. E tudo isso você vai ver dentro da família, atendido dentro da família. A autopreservação, aonde que ele se sente protegido? No Salmo 127 fala o quê? Se o Senhor não edificar a casa. Provérbio 16 diz, do homem são as preparações, do Senhor é a resposta da boca. Então, a casa material, a argamassa, o tijolo, o bloco, a casa física, quem faz é o homem, mas quem faz a casa verdadeira, quem faz o lar, é Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. E aí, a questão da autopreservação estará bem atendida. Eu me sinto protegido dentro da minha casa. É só lembrar aonde as pessoas estão nesse período de pandemia. Dentro das suas casas. Lá no Egito, com a morte dos primogênitos, aonde as pessoas se sentiam protegidas? Dentro das suas casas. Nos umbrais das portas estavam as marcas do sangue do Cordeiro. Autopreservação. E aí, na autopreservação, tudo isso muito bem atendido, muito bem equilibrado, muito bem colocado, a questão dos medos. A autopreservação traz um medo que é uma defesa para nós, não o medo do pânico. Hoje, as pessoas elas estão assustadas, mas não é essa a ideia do Criador, colocando no homem esse instinto de autopreservação. É a questão do acasalamento. Para quê? Não só para a multiplicação da espécie humana, mas também, sim, para dar condição de alegria plena para os cônjuges. Sexo é uma concessão divina para ser praticado com a pessoa certa, na hora certa e com a bênção de Deus. E aí o acasalamento se torna bonito, se acha bonito, a coisa mais linda que os seres viventes podem experimentar. Goza a vida com a mulher da tua mocidade. O Senhor faz com que o amor de um homem por uma mulher, todo colocado em verso e prosa no livro de Cantares, seja colocado dentro dos livros poéticos do cânon sagrado. Por quê? Porque eu, esposo, eu sou um tipo de Cristo e a minha esposa é um tipo da igreja. Então as coisas de Deus são harmônicas. Agora, quando nós vamos olhar para o mundo, para o ladrão que só vem a matar, a roubar, a destruir, isso tudo está bagunçado, totalmente fora de lugar. E o terceiro, e a terceira, sobre o qual nós já falamos, o terceiro instinto básico, que é a sociabilidade. Hoje nós temos que entender muito bem aquilo que está no Salmo 1. Como é que
o conjunto desses salmos, dos livros de salmos, começa: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, deste instinto básico, que é a sociabilidade, decorrem bênçãos ou maldições. Olha só: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, ou seja, aqueles que desobedecem. Essa questão seletiva no instinto da sociabilidade. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tudo isso, queridos, aonde está potencializado? Na célula máter da sociedade. Autopreservação, acasalamento e sociabilidade. Os três instintos básicos. Todos os nossos outros chamados instintos são desdobramentos desses três. Então, querido, a família continua sendo a solução. Quer resolver o problema do mundo? Investe na família, governo. Investe na família. É o que a igreja faz. É o que a igreja precisa fazer de uma maneira muito mais efetiva. E hoje, a palavra de Deus chegou na sua casa, chegou na sua família, ela está chegando com uma proposta de Deus. Jesus continua sendo aquele que transforma a água em vinho. Vejam o quanto Jesus estava interessado na família, na célula máter da sociedade. O seu primeiro milagre, no seu ministério terreno, ele o faz dentro de um casamento, lá em Caná da Galileia, e transforma a água em vinho. Só que, querido, uma coisa que precisa ficar muito clara, levando em conta, inclusive, o que nós já falamos até agora. Como é que Jesus efetuou este milagre? Em primeiro lugar, ele esperou que os responsáveis pela festa chegassem à conclusão de que o vinho já tinha acabado. Antes ele não quis atuar. A sua mãe lhe diz: o vinho acabou. Ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Deus só intervém. Deus não é mal educado. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus não iria forçar nenhuma barra. Pessoal, eu estou vendo aqui que acabou o vinho e eu vou resolver essa situação. Não, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando esse povo constatar, chegar à conclusão de que calcularam mal o estoque do vinho, aí sim, eu vou começar a intervir. E ele começa a intervir da seguinte maneira: não está explícito, mas está implícito. Sendo aquele pessoal judeu altamente higiênico, aquelas pessoas lavaram as talhas que eram utilizadas
na prática das purificações. Talhas que cabiam 720 litros de água. Eles lavaram. E aí eles colocaram a água limpa. Então, para Jesus entrar na família e transformar água em vinho, é necessário lavar as talhas e colocar a água limpa. Porque a partir de água limpa, ele vai trazer à existência vinho da melhor qualidade, alegria. É muita petulância querer que Jesus transforme água suja em vinho. Então, essa é a proposta de Deus nessa noite. Eu quero estar concluído o mês da família na sociedade humana, mas ainda hoje há tempo para Jesus entrar, como entrou em Caná da Galileia, na sua casa, no seu casamento, na sua família, e transformar água em vinho.